Gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui a nossa leitura. Dei uma aquecida aqui na voz já e vamos lá. Bom, hoje é o nosso dia de número 275 e vamos seguir com o nosso plano. Abra sua Bíblia aí em Jeremias, a partir do capítulo 16. Antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigado por mais um dia que nós estamos aqui nesta sala de leitura, diante da Tua presença, reunidos com esses amigos, com essas amigas, espalhados aqui pelo Brasil e até pelo mundo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui reunidos todos os dias. O Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Fala ao nosso coração, Senhor. Estamos completando o nosso plano. Estamos a 70 ou até um pouco mais por cento de concluirmos. Precisamos que o Senhor nos ajude. São muitas informações. Já vimos muita coisa até aqui. Ajude-nos através da ação do Espírito Santo, a cada palavra que ouvimos fazer parte das nossas atitudes, serem incorporadas nas nossas atitudes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa aí o seu nome, deixa aí nos comentários de onde você está nos acompanhando e vamos seguir com a leitura. Jeremias capítulo 15, a partir do versículo 1. A Bíblia já está aí na tela. Então disse-me o Senhor. 15 não, né? Desculpe. 16. 15 foi o de ontem. Hoje nós vamos do 16 ao 20. Perdão, 16, versículo 1. A palavra do Senhor veio também a mim dizendo: Tu não tomarás para ti uma esposa, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor, a respeito dos filhos e a respeito das filhas que nascem neste lugar, e a respeito das suas mães que os dão à luz, e a respeito dos pais que os geraram nesta terra. Aí ele vai falar. Bom, então nós vemos aqui que Jeremias ele aderiu ao voto de celibato. Né? O que é o voto de celibato? Não se dar em casamento, não se envolver com pessoa do sexo oposto, naturalmente. Né? Paulo também, né, teve esse voto, não chegou a casar, enfim. Foi uma ordem do Senhor. Né? O Senhor ordenou que ele não casasse, que ele não tivesse filhos, e inclusive o voto de celibato, eu acredito que é um voto que ajuda muito pessoas que têm problemas, sabe, com as suas inclinações sexuais. Há quem tenha problema com inclinações sexuais para pessoas do mesmo sexo, né? E, enfim, é um pecado que está na lista de todos os outros pecados. Não precisamos aumentar e nem diminuir, né? Quem tem essa inclinação não é melhor e nem pior do que eu que tenho as minhas outras inclinações. Ou a minha carne se inclina para outros pecados também. Todos, a humanidade toda é corrompida, né? Como diz os textos. Cada um tem uma inclinação. E há quem tenha essa inclinação. Então, como resolver isso? Encarando, olhando como se fosse qualquer outro pecado. E assim como eu, que sou hétero, tenho outras inclinações e faço votos de não ceder àquelas inclinações, a mesma coisa. Quem tem essa inclinação sexual para o mesmo sexo deve-se fazer um voto, deve-se ser firme no seu propósito, encarar como pecado e dizer, né? Eu faço um voto de celibato então. Já que a minha inclinação ela é contra aquilo que Deus quer de mim, então eu não vou ceder a isso.
né? Até que eu não tenha mais, esse desejo seja vencido, essa inclinação seja vencida, até que eu de fato sinta atração pelo sexo oposto, ou até a minha partida, então eu estarei fiel a esse voto, um voto celibato. É uma opção para quem tem esses problemas. E quando eu falo esses problemas, não é só pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, não. Há quem tem atração pelo sexo oposto e também não consegue ser fiel, né? Não consegue ser fiel à sua esposa ou ao seu marido. Nesses casos também, já que a pessoa está vendo que é assim, é melhor que ela nem se envolva, até que vença, até que tenha segurança nisso. Faça aí um voto de celibato, mortifique a sua carne, para que você possa vencer esse pecado. É como Deus falou, né? Já no início, quando a humanidade foi corrompida, após Adão e Eva, é como Deus falou para Caim, antes de matar Abel. Caim, o pecado vai estar diante de ti. Cumpre a ti dominá-lo. Né? Você vai ter que dominar isso aí. Então Jeremias, ele recebeu do Senhor essa ordem de fazer o voto de celibato. E até porque o Senhor tinha falado que aconteceria com os filhos, filhas e aquelas que gerarem a luz ali naquele lugar. Versículo 4. Morrerão de mortes dolorosas. Eles não serão lamentados, nem serão eles enterrados. Porém, eles serão como esterco sobre a face da terra, e serão consumidos pela espada e pela fome, e as suas carcaças serão comida para aves do céu e para os animais da terra. Pois assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentar, nem os lastimar, pois eu removi minha paz deste povo, diz o Senhor. Benignidade e misericórdia. Removeu paz, benignidade e misericórdia. Tanto o grande quanto o pequeno morrerão nesta terra. Eles não serão enterrados, nem homens lamentarão por eles, nem se cortarão, nem se tornarão carecas por eles. Nem homens rasgar-se-ão por eles em pranto, para os confortar pelo morto, nem lhes darão a taça de consolação para beber pelo pai ou pela sua mãe. Bom, são termos usados naquela época, né? Vou trazer aqui de uma forma bem resumida para os dias de hoje. Ninguém vai nem no velório, pronto, desses que morrerem aí. Ninguém vai chorar por eles, vai prantear, vai se humilhar. Versículo 8. Tu também não irás adentrar a casa de banquete para sentar-se com eles, para comer e beber. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu farei cessar deste lugar diante de vossos olhos, e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva. E isto acontecerá quando tu mostrares a este povo todas essas palavras, e eles dirão: por que razão o Senhor pronunciou todo este grande mal contra nós? Ou qual é a nossa iniquidade? Ou qual é o nosso pecado, o qual cometemos contra o nosso Deus? Então tu lhes dirás: porque vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e andaram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, e me abandonaram e não cumpriram a minha lei. E vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que vós andais cada um após a imaginação do seu coração perverso, para que não me escuteis. Portanto, eu vos tirarei da terra para uma terra que vós não conheceis, nem vós, nem vossos pais, e lá vós servireis a outros deuses, dia e noite, onde não mais vos mostrarei favor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que isto não será mais dito: vive o Senhor que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém, vive o Senhor que retirou os filhos de Israel da terra do norte e das terras para onde ele os tinha levado, e eu os trarei novamente para a sua terra que dei para os seus pais. Então, o Senhor está falando aqui
que as pessoas até então falavam, né? Viva o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Mas agora nem vou mais falar isso. Por quê? Porque vocês serão entregues para a terra do norte. Mas vai chegar o dia em que falarão, viva o Senhor que os tirou da terra do norte. Versículo 15. Porém, vive o Senhor que retirou os filhos de Israel da terra do norte, das terras para onde ele os tinha levado. Eu os trarei novamente para a sua terra que dei para os seus pais. Eis que eu enviarei muitos pescadores, diz o Senhor, e eles os pescarão. E depois mandarei vir muitos caçadores, e eles os caçarão sobre o monte, e sobre toda a colina, e dentro dos buracos das rochas. Porque meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos da minha face, nem está a minha iniquidade escondida dos meus olhos. E primeiramente recompensarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque eles profanaram minha terra, eles encheram minha herança com as suas carcaças das suas coisas detestáveis e abomináveis. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, e meu refúgio no dia de aflição, os gentios virão a ti desde os confins da terra e dirão, certamente nossos pais herdaram mentiras, vaidade e coisas em que não há proveito. Fará um homem deuses para ele mesmo, que não são deuses? Portanto, eis que desta vez eu os farei saber, eu os farei conhecer e a minha mão e o meu poder. Eu os farei conhecer a minha mão e o meu poder, e eles saberão que o meu nome é o Senhor. Vamos para o 17. O pecado de Judá está escrito com uma pena de ferro e com a ponta de um diamante, e se encontra entalhado na tábua do seu coração e sobre os chifres de vossos altares, ao passo que seus filhos se lembram dos seus altares e de seus bosques pelas árvores verdes sobre as altas colinas. Ó meu monte no campo, eu darei teus bens materiais e todos os teus tesouros por despojo, e teus lugares elevados por causa do pecado em todos os teus limites. Assim, tu mesmo irás abandonar a tua herança que eu te dei e far-te-ei servir os teus inimigos em uma terra que tu não conheces, pois vós ateaste fogo em minha ira, que queimará para sempre. Assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem, que torna carne o seu braço e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como o arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém habitarás os lugares secos no deserto e uma terra salgada não habitada. Pode deixar grifado isso aí na sua Bíblia. Isso aqui é uma orientação, né? Para não confiar em si mesmo, né? Maldito o homem que confia no homem e torna carne o seu braço e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como arbusto no deserto e não verá quando o bem chegar, porém habitará nos lugares secos, no deserto, e uma terra salgada e não habitada. Então, o Senhor está anunciando aqui uma sentença, e há muitos que estavam achando que não ia acontecer nada, estavam seguindo os desejos do seu próprio coração, como ele vem falando aqui em todo o contexto. Então, maldito o homem que confia no homem. Não muitas vezes as pessoas olham para esse versículo e dizem, não posso confiar em ninguém. Não, não é isso. A Bíblia fala em outras partes, o amigo ama em todo o tempo e na dificuldade ele se torna um irmão. Claro que seria muito bom nós termos pessoas com quem possamos desabafar, conversar, confiar, um amigo de confiança, né? Jesus tinha amigos, o amigo Lázaro, João, aquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito, os seus discípulos que ele disse, já não vos tenho chamado servos, mas amigos, mais filhos, vós sois meus amigos. Deus disse, Abraão, meu amigo. Poxa, não tem como a gente dizer que vamos viver aqui sem confiar em ninguém, sem ter relacionamentos. Precisamos de relacionamentos, né? Olha a metáfora da igreja, foi comparada a um corpo. Cristo cabeça e todas as outras partes representam os irmãos, as juntas que se ajustam e crescem juntos. Precisamos uns dos outros. Então, tem muita gente que pega esse versículo aqui isolado e fala, olha,
Maldito o homem que confia no homem. Você não pode confiar em ninguém. Não é assim, né? Não é assim. Claro que a gente sabe que, infelizmente, pessoas vão nos decepcionar, como um amigo de Jesus chamado Judas deu as costas para ele, enfim. Mas não pegue esse versículo agora e saia olhando aí para todo mundo e querendo viver uma vida solitária. Pois será como um arbusto solitário no deserto aquele que confia em si mesmo, que acha que é autossuficiente, que pode confiar nos desejos do seu coração enganador, na força do seu braço, e deixar de confiar no Senhor. Confie no Senhor e que o Senhor lhe proporcione uma rede de amigos, que o Senhor coloque no seu caminho pessoas boas para que você possa contar, ajudar. Ora, o texto não diz é melhor ser 2 do que 1? Então não faz sentido a gente olhar para esse texto isolado e falar isso, né? Não, maldito é o homem que confia no homem, você não pode confiar em ninguém. Eu não vejo sentido nisso, não é o que a Bíblia diz. Abençoado é o homem, ó, aí grife aqui o paralelo. Se maldito é o homem que confia em si mesmo, abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes até o rio e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde e não terá preocupação no dia da seca e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Então, no contexto imediato, a gente entende que aqui, ó, maldito o homem que confia no homem, não diz respeito a outro homem, mas diz respeito a confiar em si mesmo, no seu próprio coração. No contexto imediato, entra aqui, ó. O coração é enganoso e, acima de todas as coisas, desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e sondo os rins, os pensamentos, né? O povo antigo falava rins, eu já falei isso aqui para vocês uma vez, né? Desse tempo, dizendo respeito aos órgãos interiores, né? Vitais, né? O rim é muito, muito importante, muito vital, né? Mas trazendo aí para uma tradução mais atualizada, os pensamentos. Então eu, o Senhor, esquadrinho o coração e sondo os rins, os pensamentos, para dar a cada homem conforme seus caminhos e conforme o fruto de seus feitos. Como a perdiz assenta-se sobre ovos e não os choca, assim é aquele que adquire riquezas, porém não de maneira correta. Ele as deixará no meio dos dias e no seu fim será um tolo. Um trono alto e glorioso desde o início é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Deixa vir agora. Quanto a mim, não me apressei em ser um pastor para seguir a ti, nem desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios estava correto perante ti. Não sejas um terror para mim, tu és minha esperança no dia do mal. Estejam confundidos aqueles que me perseguem, porém não me deixe confundido. Que eles estejam consternados, porém não me deixe ficar consternado. Sobre eles traz o dia do mal e destrua-os com dupla destruição. Assim me disse o Senhor: vai, permanece no portão dos filhos do povo pelo qual os reis de Judá entram e pelo qual saem, e em todos os portões de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi vós a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo Judá, e todos os habitantes de Jerusalém que adentram por esses portões. Assim diz o Senhor: atentai vós mesmos, e não transporteis carga no dia do Shabat, nem a
introduzais pelos portões de Jerusalém. Nem transporteis carga para fora de vossas casas no dia do Shabat, nem façais vós qualquer trabalho. Porém, santificai o dia do Shabat, como eu ordenei aos vossos pais. Porém, eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram sua cerviz, para que não os ouvissem, nem se instruíssem. E isto acontecerá, se vós diligentemente escutardes a mim, diz o Senhor, e não introduzirdes cargas através dos portões desta cidade no dia do Shabat, porém santificardes o dia do Shabat, para nele não trabalhardes, então entrarão pelos portões dessa cidade reis e príncipes assentando-se sobre o trono de Davi, sendo levados em carruagens e sobre cavalos, eles, os seus príncipes, os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, e esta cidade permanecerá para sempre. E eles virão das cidades de Judá e dos lugares próximos a Jerusalém, da terra de Benjamim, e da planície, dos montes e do sul, trazendo ofertas queimadas e sacrifícios e ofertas de alimentos e incenso, e trazendo sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Porém, se vós não me escutardes para santificar o dia do Shabat, e para não carregardes carga, e adentrardes os portões de Jerusalém no dia do Shabat, então eu atearei fogo aos seus portões, e este devorará os palácios de Jerusalém, e o fogo não será apagado. Vamos para o capítulo 18. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te desde a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Nas rodas, né? É que ficava rodando, e em cima um tanto de argila, de massa. Conforme ia rodando, ele ia modelando ali uma obra, um vaso, enfim. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então ele estava ali modelando um vaso, ele olhou e não gostou da figura. O que o oleiro faz? Amassa de novo todo o barro, né? Amassa de novo e vai modelando de novo do jeito que ele quiser. É muito interessante, né, o trabalho do oleiro. Não sei se vocês já viram algum vídeo. Depois pesquisa aí no YouTube, oleiro fazendo um barro, você vai ver, muito interessante. Bom, então Deus falou para Jeremias ir lá e ver esse trabalho. Veja um oleiro modelando um barro, certo? Versículo 5. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer como este oleiro? Vocês se lembram dessa expressão que eu falei para vocês na leitura de ontem, naquela profecia simbólica, onde Deus falou para Jeremias pegar um cinto de linho, colocar em seu lombo, depois de um tempo enterrar, depois de um tempo desenterrar e ver o que aconteceu? O cinto estava podre. E aí o Senhor falou: como aconteceu com este cinto de linho, assim farei a Jerusalém. Uma profecia simbólica. Aqui é a mesma coisa. É simples de entender. É simples. Como aconteceu, como o oleiro fez com o vaso de barro, assim o Senhor está falando. Ó, diz o Senhor: eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente, para demolir e para destruí-lo, se aquela nação contra quem eu tenha pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a suspender de um reino para construí-lo e para plantá-lo, se este fizer o mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu me arrependerei do bem com o qual eu disse que iria beneficiá-lo. Então, nessa profecia simbólica fica claro que as nações, nós somos diante de Deus como um barro na mão do oleiro. Ele faz o que ele quer e ponto. Versículo 11. Agora, pois, vai e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que eu moldo
o mal contra vós, e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho, e faça os seus caminhos e os seus feitos bons. E eles disseram: não há esperança, porém, nós andaremos após nossos próprios intentos malignos, e nós faremos cada um a imaginação de seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai vós agora no meio dos pagãos, quem ouviu tais coisas? A Virgem de Israel fez uma coisa muito horrível. Irá um homem deixar a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou será abandonada a corrente de águas frias que vem de outro lugar? Porque meu povo me abandonou. Eles queimaram incenso à vaidade e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos. E nas veredas antigas para andar em veredas, em um caminho não construído, para fazer a sua terra desolada em um perpétuo assovio. Cada um que passar estará atônito e sacudirá sua cabeça. Eu os espalharei como que um vento oriental perante o inimigo. Eu lhes mostrarei as coisas e não a face, no dia da sua calamidade. Então eles disseram: vinde, planejemos intentos malignos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atentemos a qualquer de suas palavras. Então, ao invés do povo dar ouvido à palavra, estavam tramando contra o profeta. Dê atenção para mim, ó Senhor, e escuta a voz daqueles que contendem comigo. Será o mal recompensado por bem? Pois eles cavaram uma cova para minha alma. Lembra que eu permaneci diante de ti para falar-lhes o bem e para desviar deles a tua ira? Jeremias está falando para o Senhor: Senhor, só lembra que eu tenho intercedido por esse povo? Eu tenho intercedido, tenho chorado por eles, eu estou pedindo o bem deles e eles querem meu mal. Portanto, versículo 21, entrega os seus filhos à fome e derrama o seu sangue pela força da espada, e sejam suas esposas enlutadas de seus filhos, e sejam viúvas, e os seus homens sejam mortos, seus jovens sejam mortos pela espada em batalha. Ouça-se um clamor de suas casas, quando tu trouxeres de repente uma tropa sobre eles. Pois eles cavaram uma cova para me capturar, e esconderam armadilhas para os meus pés. Contudo, Senhor, tu conheces todos os seus conselhos contra mim, para matar-me. Não perdoes a iniquidade deles, nem apague o seu pecado de tua vista, porém sejam eles derrubados diante de ti. Procede desta forma com eles no tempo de tua ira. Vamos para o 19. Aqui tem mais uma profecia simbólica, Vamos ver. Assim diz o Senhor: vai e compra uma garrafa de barro de um oleiro, e toma dos anciãos do povo e dos sacerdotes, e sai em direção ao vale do filho de Rinom, que fica próximo à entrada do portão oriental, e proclama lá as palavras que eu te direi. E dize: ouvi vós a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei o mal sobre este lugar, o qual fará zunir os ouvidos de quem ouvir, porque eles me abandonaram e tornaram estranho este lugar, e nele queimaram incenso para outros deuses, os quais nem eles, nem os seus pais conheceram, nem os reis de Judá, e encheram este lugar com sangue de inocentes. Eles também edificaram os lugares altos de Baal para queimar os seus filhos por meio do fogo, como ofertas queimadas a Baal. O que eu não ordenei e nem falei isso, nem veio isso à minha mente. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não será mais chamado Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. E eu farei vazio o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e eu os farei cair pela espada diante dos seus inimigos, e pelas mãos daqueles que buscam as suas vidas.
e as suas carcaças eu darei para servir de comida às aves do céu e para os animais da terra. E eu farei esta cidade desolada e um assobio. Cada um que passar se assombrará e assobiará por causa de todas as pragas. E eu os farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e eles comerão cada um a carne de seu próprio amigo, no cerco e aperto, no qual os confinarão os seus inimigos e aqueles que buscam suas vidas. Que coisa terrível, né? Estarão cercados, sem poder sair da cidade, morrendo de fome, e vão acabar um comendo o outro. Meu Deus! Então tu quebrarás um vaso à vista de todos os homens que forem contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo eu quebraria este povo e esta cidade, como alguém quebra um vaso do oleiro, tal que não possa ser feito inteiro novamente. E eles enterrarão em Tofete, os enterrarão em Tofete, não haverá. E eles os enterrarão em Tofete, até não haver lugar para enterrar. Desta forma eu farei este lugar, diz o Senhor, e aos seus habitantes, e farei esta cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão contaminadas como o lugar de Tofete, por causa de todas as casas sobre os cujos terraços eles queimaram incenso para todo o exército do céu e derramaram ofertas de bebidas para outros deuses. Então veio Jeremias de Tofete, para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar, e ele permaneceu no átrio da casa do Senhor e disse para todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas aldeias todo o mal que eu pronunciei contra ela, porque eles endureceram a sua cerviz, para que não ouvissem as minhas palavras. Vamos para o capítulo 20 e o último de hoje. Então, Pazur, a gente vai ver aqui, né? Por mais que Jeremias tenha orado ao Senhor, tenha falado: olha, estão tramando contra mim e tal, Deus vai permitir que Jeremias ele ainda sofra um pouquinho mais na sua missão, mas é assim mesmo. Então Pazur, o filho de Immer, o sacerdote, que era também principal governador na casa do Senhor, ouviu que Jeremias profetizou essas coisas. Então Pazur feriu Jeremias, o profeta, e o colocou nos troncos que estavam no portão superior de Benjamim, que ficava próximo à casa do Senhor. E aconteceu no dia seguinte que Pazur tirou Jeremias dos troncos. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chamou teu nome Pazur, mas Magor Missabib, pois assim diz o Senhor. O significado do nome, né? Pois assim diz o Senhor: eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Então, tá bom, Pazur? Você me pegou, você me amarrou no tronco por causa de uma profecia que eu entreguei. Você não gostou da profecia, né? Então tá bom. Então agora o Senhor não está te chamando de Pazur, mas está chamando de Magor Missabib, quer dizer: eis que farei um terror para ti mesmo e para os teus amigos. E eles cairão pela espada dos seus inimigos, e os teus olhos contemplarão. E eu darei todo Judá na mão do rei da Babilônia, e ele os transportará cativos para a Babilônia e os matará com a espada. Às vezes o profeta está ali, né, falando coisa boa para o povo, e o povo está querendo colocar o profeta no tronco, né? E aí veio aqui a sentença final, né? A sentença final é o exílio babilônico, né? O povo de Jerusalém seria também atacado, destruído, e alguns poucos levados, deportados, e por fim agora o povo de Judá, como nós vimos lá o profeta Isaías pronunciando a sentença, né, para o povo de Jerusalém, estamos vendo aqui o Senhor pronunciando a sentença através de Jeremias para o povo de Judá. Versículo 5: além disso, entregarei toda a força desta cidade, todas as suas obras e todas as coisas preciosas e todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos teus inimigos, os quais o despojarão e os tomarão e os transportarão para a Babilônia. E tu, Pazur, e todo aquele que habitar em tua casa será levado ao cativeiro, e tu chegarás à Babilônia, e lá tu morrerás.
e lá serás enterrado, tu e todos os teus amigos, a quem tu profetizastes mentiras. Ó Senhor, tu me iludistes e fui enganado. Agora que é um lamento de Jeremias. Não há problema em lamentar. Eu vou falar mais sobre isso no próximo livro, que é o livro de Lamentações. Não há problema em lamentar diante do Senhor. O problema é murmurar, blasfemar. O problema é a incredulidade, tá? A gente fala mais sobre isso no próximo livro. Então aqui ele levanta um lamento. Ó Senhor, tu me iludiste, fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste diariamente. Sirvo de escárnio. Todos zombam de mim. Porque desde que eu falei, clamei e gritei, violência e saque, porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse, e não farei menção dele, nem falarei, nem mais em seu nome, mas sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me conter e não posso mais. Quer dizer, Jeremias disse, poxa, eu vi que a minha missão era dura, que quando eu falasse essas coisas, eu serviria de escárnio. Então eu pensei, não vou falar nada, mas não teve jeito. Meu coração ardeu, meu coração queimou, e eu falei, eu não posso mais conter isso dentro de mim, eu tenho que falar. Né? É interessante, isso aí é quem tem chamado, né? Eu sei que tem pessoas nos assistindo aqui que são missionários, presbíteros, pastores, pessoas que têm o chamado para evangelista, né? Mesmo sendo membro da igreja, mas pessoas que sentem o seu coração queimar por falar a verdade, por entregar a verdade, por pronunciar a verdade. Não tem jeito não. Não tem como esconder, né? Não tem como. Versículo 10. Porque eu ouvi a calúnia de muitos, medo em todo lado. Denunciai, dizem eles, e o denunciaremos. Todos os meus familiares esperam meu manquejar, dizendo, talvez ele seja traído, e nós prevaleceremos contra ele, e nós nos vingaremos dele. Porém, o Senhor está comigo, como um poderoso e terrível. Portanto, meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Eles serão grandemente envergonhados, pois eles não prosperarão. A eterna confusão nunca será esquecida. Porém, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permita-me ver a tua vingança sobre eles, pois revelei a ti a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele livrou a alma do pobre da mão dos malfeitores. Amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Não permita o dia em que minha mãe me deu à luz seja abençoado. Bom, Jeremias aqui em dos seus lamentos está lamentando até o dia que nasceu, né? Amaldiçoado seja o homem que trouxe notícias ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho homem, fazendo-o muito alegre, e aquele homem seja como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E deixai-o ouvir clamor na manhã e as altas vozes ao meio-dia, porque ele não me matou desde o útero, para que minha mãe pudesse ser minha sepultura, o seu útero estivesse sempre com a minha presença. Por que razão saí do útero para conhecer o duro trabalho e tristeza, para que meus dias devessem ser consumidos pela vergonha? Bom, um lamento bem desesperador, né? De Jeremias, ao ver que a sua missão realmente estava dura, ao ter passado por um momento de prisão, né? Ser colocado amarrado em um tronco, ele deseja nem ter nascido. Não é fácil mesmo, mas quem disse que seria fácil, né? Porém, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e que o Senhor te ajude em tempos tão difíceis que temos vivido. Mas vamos continuar crendo na sua promessa e olhando para o porvir. Como disse o apóstolo Paulo, se a minha esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança não está limitada apenas às coisas dessa vida, mas nossa esperança está no Senhor e na continuidade da vida, que é viver com Ele eternamente. Que essas palavras confortem o seu coração nos dias difíceis, tá bom? Gente, um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.